Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui de volta para um terceiro episódio do YouTube e nós vemos falando nos 2 primeiros episódios sobre a verdade sobre o infarto e o derrame. Falamos no primeiro episódio sobre a intimação da íntima. Se você não ouviu, seria interessante para você acompanhar o pensamento, porque hoje a gente vai tentar dar um fecho a esse assunto sobre a verdade do derrame e do infarto. No segundo episódio eu falei sobre a placa implacável, a placa ateromatosa, a placa que está relacionada ao problema do infarto e do derrame. Bem, as pessoas às vezes ligam o infarto e o derrame às especialidades da cardiologia, da neurologia, até da neurocirurgia, e não sabem que o cirurgião vascular, ele lida com as lesões ateromatosas, as lesões na íntima, as placas, que ao fim e ao cabo vão trazer os eventos cardiovasculares, sejam eles derrame, sejam eles infartos, sejam eles insuficiências de órgãos vitais como os rins, sejam eles perdas de membros, especialmente os membros inferiores, amputações. Então, os eventos cardiovasculares são causados pelas lesões na íntima, como nós falamos no primeiro episódio. Só para refrescar, a íntima é a camada interna que recobre os nossos vasos. Daí o cirurgião vascular ser um especialista, em sendo um especialista nos vasos, interessa a nossa área, os eventos que ocorrem na camada íntima, as placas. Essas placas elas vão se formando no sistema arterial e tem pontos de predominância, pontos de preferência ou pontos em que a sua relevância se torna muito maior devido ao desdobramento. O que essas placas causam, por exemplo, no sistema cerebrovascular, no sistema cardiovascular e nas artérias do corpo por inteiro. Estamos falando sobre a verdade a respeito do infarto e do derrame. O que tem de novidade aqui? Não tem muita novidade, porque essas placas elas são muito faladas, muito conhecidas há muito tempo. As doenças cardiovasculares são as campeãs na mortalidade. A doença cardiovascular, na verdade, a doença é uma só. A formação dessa placa está na base da doença cardiovascular e é a causa desses eventos. O grande problema e que motiva a nossa abordagem aqui é que as pessoas ouvem muito falar, mas ouvem falar de forma difusa. E o que eu observo no meu dia a dia é que muitas vezes as pessoas não conseguem trazer isso para a realidade da sua própria vida. Quando nós começamos a falar aqui no YouTube, eu usei uma expressão que iria quebrar a patente do consultório. Quebrar a patente do consultório naquilo que nós falamos todo dia com os nossos próprios pacientes e que pode ser trazido aqui a público. É claro que nós temos que ter a responsabilidade, eu tenho essa responsabilidade de não trazer nada que não seja próprio para ser difundido de forma massiva, como aqui na rede. Não posso falar aqui algo que traga um desdobramento em que você que está me assistindo tome uma medida que não pode ser tomada isoladamente sem o acompanhamento de um profissional. Mas eu posso sim e quero fazê-lo
advertir você e conseguir dar, quem sabe, né, presumivelmente, eu gostaria que isso acontecesse, um passo além no cuidado com a sua saúde e na prevenção desses problemas tão dramáticos, tão drásticos quanto o derrame e o infarto. Então nós falamos, e eu não posso repetir aqui, se você tiver interesse no assunto, veja o primeiro episódio e o segundo episódio, onde se forma a placa na camada íntima e como essa lesão começa. Onde está essa lesão? Ela está disseminada nas artérias do nosso corpo. Quais são os fatores de risco que estão associados à formação dessa placa? Os fatores de risco são a hipertensão arterial, aumento na glicemia, ou seja, o açúcar, a taxa de açúcar no sangue começa a se elevar. Hábitos como o cigarro é um forte fator predisponente para a formação das placas. Temos também a questão do risco ligado à genética. Às vezes há uma predisposição familiar aumentada a desenvolvimento dessa doença cardiovascular. É quando você olha para trás, olha para os seus familiares e ouve falar dos seus parentes, dos seus primos, dos seus tios, das pessoas da sua família que tem um número que chama a atenção de pessoas que sofrem daquele problema. Também temos os problemas associados ao peso, sobrepeso, obesidades em vários graus. Então, esses são os principais fatores de risco. Também nós já falamos deles nos episódios anteriores. Agora, esse terceiro episódio ele vai focar em algumas medidas práticas para tentar ajudar você que tem interesse no tema derrame ou infarto. Pode ser que você já tenha tido um evento, um infarto, um derrame. Pode ser que você tenha na sua família. Pode ser que você tenha o risco na sua família. Você ouviu falar que pessoas na sua família têm e você tem esse temor. Pode ser que você seja jovem, um jovem que se preocupa, por exemplo, com seus pais, com seus avós, porque sabe que esse risco ele aumenta com a idade. E quanto mais décadas nós temos acima das quarta, quinta, sexta década, dependendo da conjuntura desses fatores, da somatória desses fatores, nós temos um aumento cada vez maior do risco desses eventos cardiovasculares. Como é que eu poderia falar alguma coisa que venha ajudar você que não está no consultório, que você não tem um profissional do seu lado? O que eu poderia te falar? A primeira coisa que realmente, se você reconhece que tem esses fatores de risco, é muito importante estar ligado a um profissional médico, especialista, preferencialmente. Mas isso é lugar comum, isso certamente você já sabe, né? Não é para isso que você está assistindo esse vídeo. A primeira coisa importante que eu queria ressaltar é cuidado com a falácia tão onipresente nas redes, na mídia, na internet, na informação difusa. A primeira coisa que eu penso que eu posso falar que venha te ajudar é que há muita confusão no meio da informação, a informação médica. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, então o conhecimento foi muito divulgado, o conhecimento da ciência, da medicina, foi muito divulgado e nós vimos uma considerável confusão nas informações, as pessoas se tornam confusas.
Então, é uma primeira recomendação que eu daria: cuidado com as informações, porque elas vêm em avalanche e de repente elas acabam não trazendo um resultado final benéfico. A gente muitas vezes tem informações que não são tão precisas, mas que ganham uma exposição muito grande. Por exemplo, em 2012, houve uma nota divulgada no prestigioso jornal New England, 2012, falando sobre a correlação do consumo de chocolate com a probabilidade aumentada de ganhar-se um prêmio Nobel. Esse pesquisador ele fez esse estudo e achou uma correlação entre países onde o consumo de chocolate era muito grande e o número de prêmios Nobel também era muito grande. Então, eu estou usando isso para exemplificar como as correlações são feitas em ambiente científico. E uma coisa muito importante: a correlação não é sinônimo de causalidade. Nós podemos fazer várias correlações. Por exemplo, no passado, houve correlação do consumo de vitamina C, de vitamina E, por exemplo, na prevenção ou até potencialmente tratamento para câncer. Quando nós fazemos correlações, inferências, principalmente quando são estudos observacionais, em que nós pegamos um grande número de pessoas e observamos os hábitos dessa pessoa, há uma tentação de se fazer correlações, fazer afirmações de relação de causa e efeito. Ou seja, o consumo do chocolate melhorou a capacidade cognitiva dos pesquisadores, dos cientistas, a tal ponto que eles começavam a ganhar prêmios Nobel. Mas isso não se concretiza, isso não se concretizou na realidade. O que nós temos de mais confiável hoje, cientificamente, são estudos extremamente controlados, estudos com uma rigidez muito grande, em que sempre nós temos um grupo de intervenção e um grupo de controle, para que nós possamos comparar populações muito semelhantes, o mais semelhante possível, em que nós vamos fazer uma intervenção, ou dar uma droga, ou fazer um tratamento, e nesse grupo muito parecido, nós vamos observar os dois paralelamente e ver se houve realmente um efeito que nós chamamos de significativo, ou seja, que ele não seja encontrado pelo mero acaso. Bem, o intuito aqui não é falar desse método científico, mas o intuito aqui é te falar a primeira coisa: cuidado com a falácia. Muitas vezes um estudo observacional que não tem uma força de evidência, ele ganha muito mais notoriedade do que os estudos controlados, randomizados, que são aqueles que podem diminuir a nossa incerteza em relação a uma medida, a uma intervenção, a um tratamento, certo? E isso não fica muito claro quando a gente vai para a grande mídia e para as redes. Isso não fica muito claro, nós vimos isso acontecer na pandemia. Mas o que você especificamente tem a ver com esse assunto? Você tem a ver com esse assunto no sentido que há uma tendência nossa, quando vemos uma confusão de fatos, às vezes nós dizemos: poxa, então a ciência não é confiável porque uma hora diz isso, outra hora diz aquilo, sendo que isso é a natureza da ciência. A ciência, ela não está aqui para te dar certeza, a ciência está aqui para que, em reconhecendo um panorama de forte incerteza, nós tenhamos um método científico que vai reduzir essa incerteza e vai dizer: não vá para o leste, não vá para o oeste, não vá para o sul, mas ao norte. Vai te apontar ao norte. O
que isso tem a ver com o nosso assunto, a verdade sobre o infarto e o derrame? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que há uma ciência consistente, confiável, prática, objetiva para você seguir hoje, para que você venha a reduzir o seu risco de desenvolver um evento cardiovascular, a saber, infarto e derrame. Primeira coisa, você pode escutar os primeiros episódios se você achar que esse assunto não está muito claro e já se informar ou pelo menos recordar algo que você já ouviu no passado. Onde se forma essa lesão? Como se forma essa lesão? Quais são os fatores que eu repeti há pouco, fatores de risco? E você pode tomar uma providência e não dizer, poxa, a ciência é confusa, uma hora se diz uma coisa, outra hora diz outra e eu não vou fazer nada. O que eu estou te convocando a fazer é parar e aceitar aquilo que está posto e que é prático, que é objetivo e que vai te ajudar a reduzir riscos reais, tanto na sua vida quanto na vida daquelas pessoas que você ama, dos seus familiares, dos seus amigos. Você pode aconselhar, você pode esclarecer. Então, a primeira dica prática: cuidado com a falácia da multiplicidade de informações. Fique com aquilo que é seguro. Por exemplo, esses fatores de risco, eles são seguros. Eu mencionei que muitas vezes as pessoas, elas sabem, por exemplo, que tem hipertensão, ou é uma pessoa que não tinha hipertensão, mas de repente começa a ver, foi ao médico, a medida da pressão foi aumentada, mas isso é a síndrome do jaleco branco. Então, há uma minimização do problema. Algumas pessoas já têm o seu diagnóstico, por exemplo, uma pessoa é diabética, e muitas vezes essa pessoa, ao invés de ter um grau de rigidez maior, ela convive com espontaneidade, com tranquilidade, com níveis levemente aumentados da glicemia, sem levar em conta que é um fator de risco conhecido. Então, é preciso que se olhe de frente para isso. Esse é o risco da falácia, de olhar para muitas informações e de repente não fazer nada. Então, primeiro, a falácia das múltiplas informações. Segundo, olhe para aquilo que a ciência já te deu, que a medicina traz com muita clareza, com muita cristalinidade. Esses fatores de risco são os fatores que aumentam a probabilidade de eventos cardiovasculares. Esses eventos cardiovasculares são principalmente o derrame, o infarto e outros. Então, se você tem perto de você esses fatores de risco, é hora de olhar de frente, esquecer múltiplas informações. Ah, Cláudia, mas como saber se eu tenho esses fatores de risco? Vou dizer para você que é muito simples. Por quê? Porque os métodos para detectar esses fatores de risco são muito disponíveis, são muito fáceis. Se você é uma pessoa que fuma, por exemplo, não precisa de ninguém falar para você que você está correndo um risco. O que eu posso te dizer é que, ao contrário de muitos comentários que a gente escuta, principalmente no consultório, eu preciso adquirir força de vontade para parar o hábito do tabagismo. Eu digo a você, para uma pessoa que se diz capaz de parar sozinho, há um número muito grande de outros que pararam com ajuda especializada, ajuda médica, ajuda psicológica, ajuda de assistentes sociais, ajuda de programas especializados. Então,
é uma outra falácia que a gente deve ter cuidado. Que antes de você pensar, eu preciso de ter a força de vontade, seja humilde, peça ajuda. A probabilidade de você alcançar o sucesso, aquilo que você deseja, aquilo que você precisa, que é abandonar esse hábito, alcançar o sucesso nisso é muito mais provável com ajuda do que tentar sozinho. Se você é uma pessoa que tem a pressão alta, seria de bom alvitre, seria muito bom para você ter um aparelho de pressão na sua casa. É tão fácil, um aparelho disponível, o custo não é alto. E você pode fazer um monitoramento dentro da sua casa, muito mais contínuo. Não é para obsessão, para ficar medindo várias vezes ao dia, todos os dias. Mas para que você tome conhecimento do comportamento da sua pressão. E se você observa, se você faz uma média, por exemplo, eu vou fazer medidas em dias alternados, eu vou fazer 3 medidas durante a semana, isso vai depender do qual patamar do seu problema. Se é uma pressão muito grave, ela tem que ter um controle mais a miúde, mais contínuo. Se uma pressão levemente aumentada, você pode medir uma vez por semana, você vai estabelecer isso. Presta atenção que eu estou te chamando para o seu problema, eu estou te chamando para você ser o ator principal e não coadjuvante ou ser uma pessoa que delega completamente o cuidado da sua saúde e acha que é suficiente você comparecer durante um período semestral, trimestral ou anual no seu médico. Veja a importância de que você seja uma pessoa ativa e proativa nesse relacionamento. Então, ter um aparelho de pressão, fazer medidas, mensuração. Tudo que a gente mensura tem a abordagem é completamente diferente. Se eu fosse um atleta, se eu fosse uma corredora, se eu estivesse treinando para disputar uma Olimpíada, o que seria obrigatório na minha prática? Medir meu tempo, medir os meus tempos. Como eu vou conseguir aperfeiçoar, aumentar, melhorar a minha performance se eu não tiver uma medida, se eu não tiver um ponto de partida? É isso que nós estamos sugerindo em relação à sua pressão. Que você saiba como ela está, como ela se comporta, e depois você vai começar a levar essas informações para o seu médico. Isso vai ser algo muito mais, um cenário muito mais favorável do que simplesmente ir lá deixar que ele meça a sua pressão uma vez durante um período maior. Da mesma forma a glicemia. Talvez você diga para mim, mas não sei como está a minha glicemia hoje. Mas eu poderia apostar que você já fez vários exames. Às vezes você pensa assim, mas eu precisaria sair da minha casa e ir ao laboratório e colher o exame. Mas eu te convido a ir no seu celular, no seu computador ou no seu arquivo e achar exames anteriores, antigos que você fez. Lá talvez tenha até uma curvazinha que o laboratório faz. Então, muitas vezes nós pensamos no futuro, sendo que o passado já traz uma informação muito relevante da nossa vida. Aquilo que está acontecendo com você provavelmente está escrito lá naqueles exames que você fez, mostrou para o médico e esqueceu. Por que você não faz um inventário? Por que você não volta lá e vê se você está vendo uma diferença nos níveis, por exemplo, uma subida do nível da glicemia, que no passado sua era normal, mas era um normal que foi se aproximando do limiar de alteração. Por exemplo, a sua glicemia estava entre 60 e 90, e de repente ela estava 98, de repente ela está 103, de repente ela está 106.
E aí você pode ter certeza que você está entrando num cenário de pré-diabetes ou mesmo de diabetes. Então, a falácia da informação, que é a primeira dica, se é que eu posso assim chamar, faz com que você receba uma avalanche de informações, uma avalanche. Sua mente fica poluída. E dentro dessa avalanche de informações, muitas delas são informações de menor confiabilidade, como as que eu dei como exemplo. E em encontrando esse cenário, você junta com uma certa leniência que todos nós temos, uma tentativa de procrastinação. Eu vou mexer porque é tudo muito confuso, a ciência ora diz uma coisa, ora outra, então eu não sei o que fazer e nada farei. Essa é a falácia. Estou repetindo porque isso é importante. A segunda, você tem informações concretas. Qual é a sua pressão arterial? Você não sabe? É fácil saber. Pensa nos gastos que você faz. Você sair de casa hoje e for assistir uma partida, uma final, um jogo do seu time que você acha importante, e ali você vai consumir comida, bebida, você vai estacionar ali, esse custo, talvez você ou alguém da sua família, 3 pessoas, talvez seja maior do que um aparelho que você compra facilmente numa farmácia. Então pense como é fácil você tomar o controle de um problema que é um fator de risco conhecido para um evento cardiovascular. A sua glicemia. Você pode adquirir aparelhos também. Isso exige um certo treinamento. Se você não adquirir aparelhos, também não é tão difícil você fazer exames de sangue. O que eu estou querendo dizer para você é que o problema não é fazer o exame ou medir a sua pressão, isso é simples. O problema é o que você faz com esse dado. O problema é a importância que você dá para isso. O problema é você minimizar e procrastinar e deixar para depois. E delegar totalmente para o médico que ele vai fazer todo esforço. Ele está ali para te ajudar. Mas ele te dá um conselho e aquele conselho ali é serviço para você, para todos os dias seguintes, certo? Então, fatores de risco. Agora vamos falar de um fator de risco que é realmente importantíssimo. Eu mencionei isso nos primeiros episódios, que são as questões do peso. Nós vivemos uma sociedade altamente consumista, vivemos numa sociedade cuja forma de alimentação mudou sensivelmente, alimentos industrializados, uma avalanche de carboidratos refinados na nossa alimentação. Isso vem trazendo consequências deletérias seríssimas em todo o nosso planeta. Epidemia de obesidade, o número de o percentual da população hoje que tem sobrepeso. E principalmente o que a gente vem a ressaltar? Um aumento do peso que não é um aumento comum, mas é um aumento da concentração da obesidade que nós chamamos de obesidade central ou abdominal. Então, essa forma de alimentação, esse tipo de alimentos, nós não temos uma certeza tão grande como se dá esse metabolismo, mas nós sabemos algumas coisas em que há uma tendência associada a alimentos ricos, carboidratos simples, carboidratos altamente refinados, açúcares altamente concentrados. Há uma tendência a perturbar o metabolismo da glicose e há uma
acumulação de gordura, sendo que essa acumulação de gordura não é uma acumulação generalizada, ou seja, que a pessoa adquire gordura igualmente nos membros e no tronco, porém há uma concentração da gordura abdominal, o que fala da probabilidade de que essa gordura também está se acumulando no entorno das vísceras, numa área que nós chamamos de aumento, que é como se fosse uma cortina de gordura que fica na frente dos intestinos e que de alguma forma esse acúmulo de gordura aí nessa região está ligado a uma perturbação do metabolismo da glicose. Nós temos alta produção de insulina, é o chamado diabetes tipo 2, diferentemente do diabetes juvenil ou tipo 1, em que não há produção de insulina. No diabetes tipo 2, que está associado ao aumento de peso, e esse aumento de peso na região central abdominal, há uma hiperprodução de insulina com uma resistência da ação da insulina em nível celular. Então, nós temos um cenário em que a glicose ela começa a aumentar e isso vai agredir a camada íntima, aumentando a proliferação, a formação indiscriminada, exagerada de placas que vão aumentar o risco de ter esses eventos de derrame ou infarto. Então, nós temos um método que foi testado cientificamente, que é a medida da cintura abdominal. Eu poderia trazer, vamos citar trabalhos científicos, mas sendo uma medida que leva a uma prevenção, ou seja, sendo uma medida extremamente simples, em nada associada com risco para você, essa medida ela não é uma correspondência imediata ao risco cardiovascular, mas é uma medida simples que aponta que você está caminhando para um problema. É a medida abdominal, uma coisa simples e praticamente de custo próximo a zero. Então, o que eu posso falar para você? Às vezes, se você é convidado a fazer um exame de altíssima complexidade, um PET scan, um exame caríssimo, um exame que vai mostrar lesões, risco, você muitas vezes pensa naquilo como uma medida quase mágica, que aquele exame vai trazer um benefício muito grande para a sua saúde ou mostrar riscos ocultos na sua saúde. E quando se fala de uma medida tão simples, desprezível até, né? Mas o que eu quero te dizer é que quando você adquire o raciocínio de uma coisa tão simples, tão barata, quase desprezível, vai mostrar objetivamente se você está caminhando para um risco aumentado de eventos cardiovasculares, qual deveria ser sua atitude? Deveria ser uma atitude de bom senso. Deveria ser uma atitude de que quase todo mundo tem. Isso aqui tem uma fita médica. Se você não tiver, eu acredito que com menos de R$5 você consegue obter. E se a cintura abdominal na mulher excede a 80 centímetros, 82, 85, se no homem excede 90, 95, a gente está começando a ultrapassar um limite. E isso é uma coisa simples que você pode fazer agora. Você pode estar assistindo esse vídeo agora e pegar uma fita métrica e medir. Lembra da falácia que eu disse, da multidão de informações que nós ouvimos, científicas e que nos confundem?
Pois isso aqui é uma coisa simples. Se você é mulher, está com uma cintura abdominal acima de 80, 85, se é homem acima de 90, 95, pode ser que você está ultrapassando um limiar. Talvez você já tenha feito um exame de ultrassom abdominal, ele é tão simples. Muitas pessoas já fizeram, eu creio que é um exame que é muito comum de alguém ter pelo menos uma vez na vida. E talvez esse exame de ultrassom ele já mostrou alguma infiltração de gordura no seu fígado. É exatamente isso que eu estou falando aqui para você. Do aumento da gordura, não só da gordura corporal, mas da gordura que se acumula aqui nessa região central e que ela não é só uma coisa estética, mas ela é um sinal em que o seu metabolismo da glicose pode estar prejudicado e seriamente prejudicado. Quando o seu exame aparece alterado, provavelmente você já está caminhando para esse processo, talvez há anos. Então, qual é a dica prática que eu quero te falar? Que isso aqui, talvez mais que a balança, é difícil correlacionar o seu peso com o risco cardiovascular. Isso é uma medida um pouco mais imprecisa. Pessoas que têm o peso, a estrutura corporal, estrutura óssea, são pessoas mais pesadas, são pessoas que são mais leves. Mas se você tem uma concentração de gordura na região abdominal, sobretudo se você já fez algum exame que mostrou gordura visceral, gordura no fígado, por exemplo, chamada esteatose hepática, é um fator de risco e você precisa entrar em estado de alerta. Bem, eu quero terminar essa conversa aqui, eu quero caminhar para o final chamando a atenção para vocês, 2 livros que eu tenho aqui. Cisne Negro, não são autores médicos, esse aqui é um filósofo, um matemático, uma pessoa cujo pensamento me ajuda a fazer raciocínios na medicina. Inclusive ele fala de todas as áreas, incluindo a medicina. Então nós temos aqui o Cisne Negro. O que é o Cisne Negro? A história se contava que lá no passado acreditava-se que todos os cisnes seriam brancos. Todos os cisnes seriam brancos. Não haveria um cisne negro, nem pensar. O cisne é branco. Até que um dia apareceu um cisne negro. Então esse autor se refere a essa história e usa esse símbolo do cisne negro para falar de um evento que ele fala que tem 3 características. Altamente imprevisível, com impacto drástico e dramático, e cuja explicação, antes de acontecer, é totalmente impensável, é remota. Mas depois que acontece, aí a gente vai tentar achar os fatores de explicação. Então, eu me inspirei na lógica do cisne negro para falar para você que eu poderia dizer, talvez eu esteja me apropriando indevidamente, mas eu vou trazer porque eu acho um exemplo pertinente e a minha intenção é ajudar. Talvez o derrame e o infarto possam ser esse cisne negro na sua vida, na minha vida. Ah, mas não, você acabou de falar que as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo. Isso não é raro, isso não é incomum. Não é raro nem incomum. Mas se você ainda não teve um evento desse, para você pode ser que o derrame e o infarto sejam um cisne negro. Para você é altamente improvável. Causará um impacto gigantesco na sua vida se isso acontecer. E depois que acontecer, talvez você vá ligando, poxa, mas aparecia nos meus exames uma glicose alta, fui no consultório, minha pressão
subiu, fiz um ultrassom, apareceu uma gordura, infiltração de gordura no meu fígado, mas daí eu tava me sentindo bem, é só uma coisa que aconteceu e logo eu esqueci. Tentei fazer uma dieta, o médico me cortou alguns alimentos, mas enfim, eu só vou voltar naquele médico daí a 6 meses, do primeiro para o segundo mês, após a consulta médica, simplesmente eu me esqueci do problema. Então, o que é o cisne negro? É um evento altamente imprevisível, altamente impactante e ele é inexplicável, mas depois que ele ocorre a gente vai tentar dar as explicações. Eu penso que eu posso estar mal comparando, por quê? Porque o derrame, o infarto, eles têm uma previsibilidade. E essa previsibilidade, eu estou falando agora. Mas para cada um que está me ouvindo, muitas vezes você, a despeito de ter uma previsibilidade desses eventos, para você está tratando esse fenômeno como um cisne negro. É algo que está diluído na sua vida, que você não está prestando muita atenção. E a intenção desse vídeo é justamente tentar. Ainda que seja uma pessoa ou duas, eu penso que não é a maioria. A maioria de nós é assim, a gente está absorvendo uma quantidade massiva de informações, mas o quanto essas informações vão trazer um benefício concreto para mim e para a sua vida. Aqui uma pausa, uma pergunta retórica, você que vai responder. Um outro livro que eu quero te falar também, um autor que vale a pena, não sei se você vai ter a paciência, se você gosta de leitura, eu te recomendaria ambos. Mas eu gostaria de terminar a nossa conversa aqui lendo para vocês algo que esse autor, Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, mas ele é um estudioso na psicologia. E o que ele nos alerta e que tem a ver com essa conversa que nós estamos tendo aqui para fechar o episódio A Verdade sobre o Infarto e o Derrame, que começou com a intimação da íntima, que prosseguiu pela placa implacável e agora termina nesse episódio, que é um episódio de dicas práticas para escapar ou reduzir ou minimizar os riscos de infarto e de derrame. Ele nos fala dos vieses. E vieses são formas de pensar viciadas que muitas vezes nós temos. Esse autor nos fala que nós temos na nossa mentalidade, no nosso cérebro, no nosso intelecto, misturado com nossas emoções, 2 tipos de sistemas mentais que compõem a totalidade do nosso raciocínio. Ele fala de um sistema 1, que é um sistema de avaliação rápida, que está disponível o tempo todo, e fala de um outro sistema que ele chama de sistema 2, que é um sistema de reflexão, de complexidade, de julgamento, de avaliação. Por exemplo, se eu te perguntar quanto 2 mais 2, imediatamente você me responde 4. Mas se eu te perguntar 217 vezes 531, imediatamente você para tudo que está fazendo. Se essa pergunta estivesse numa prova, você teria que parar, você teria que se concentrar, você teria que mentalmente, se você não tem um lápis, uma caneta, uma calculadora, seria ficar ali multiplicando até chegar a essa conta. Provavelmente você não iria poder fazer mais nada. Se uma pessoa estiver te fazendo uma outra pergunta, você não consegue fazer a conta e responder a pergunta ao mesmo tempo, certo? Esse é o sistema 2. O problema é que o sistema 2, segundo o autor, Kahneman, ele diz que é um sistema mais preguiçoso, ele precisa ser recrutado. E o sistema 1 é um sistema que, a maioria das vezes, ele está fazendo avaliações boas, mas, vez por outra, ele é enganado.
E aí eu vou ressaltar, existem vários tipos de vieses, tendências que nos fazem ter conclusões errôneas. Muitas vezes conclusões errôneas porque nós não recrutamos o sistema 2, nós nos deixamos enganar. E aí, um viés que eu acho que é um viés muito importante e que tem a ver com o nosso assunto aqui agora, é o viés da disponibilidade. Lembra que eu comecei a falar da avalanche de informações, muitas vezes informações imprecisas, informações de dados que são até científicos, mas são dados de menor peso, de menor base de evidência, mas que eles explodem na mídia e por chamarem a atenção. Pensa se um cientista anuncia que o consumo de chocolate vai aumentar a probabilidade do seu filho ganhar um prêmio Nobel. Imediatamente você vai comprar quilos e quilos de chocolate para ele. Será que é esse o caminho? Mas é uma falácia e ganhou uma grande notoriedade. Mas isso não é verdade, ou pelo menos isso não passou por um método científico mais rigoroso. Mas cai no gosto das pessoas, né? Seria muito bom se o consumo do chocolate aumentasse a minha chance de ganhar um prêmio Nobel. Então, vamos falar do viés da disponibilidade e tentar fechar o nosso assunto aqui agora, que é a verdade sobre o infarto e o derrame e como eu posso reduzir o risco de ter esses eventos na minha vida, na vida da minha família, daqueles que eu gosto. O que eu poderia fazer por mim ou para ajudar quem eu gosto? Ele nos fala da disponibilidade do viés. Então, vou falar uma coisa que aconteceu e que eu creio que todo mundo passou por isso. Quantas e quantas vezes no consultório os pacientes chegaram, houve essa pandemia que trouxe um terror muito grande, principalmente no primeiro ano, e depois houve a questão da vacina, que foi uma outra questão de uma controvérsia muito grande. E aí entra aquela guerra de narrativas e a gente não sabe o que fazer. E quantos pacientes falaram, puxa, aconteceu essa semana que um vizinho meu faleceu subitamente e ele tinha tomado a vacina na semana anterior. E isso é um fato dramático, um fato triste, um fato que traz um impacto na nossa vida. E há essa confusão. Não há uma condenação desse raciocínio, é um raciocínio plausível. A pessoa ouviu falar que o vizinho teve um infarto, além do lamentável, da dor, da perda, tem essa questão que causou. Então, lembra que eu falei das inferências? A correlação entre dados, entre fatos, não necessariamente implica causalidade. A correlação entre o consumo de chocolate e o prêmio Nobel foi encontrada por um cientista, mas uma coisa não é causa da outra. Essas coincidências acontecem aos montes na medicina. Nós precisamos desses trabalhos controlados, randomizados, para que a gente consiga eliminar o acaso e os vieses que nós temos. Agora eu vou falar como que esse viés ele acontece nas nossas vidas. Por exemplo, qual é mais provável que uma pessoa morra de uma vacina ou de uma doença cardiovascular? É uma questão de probabilidade, é uma questão de estatística. Eu tenho a doença cardiovascular matando aos milhares e a morte causada por uma vacina é rara. Se ocorrer uma complicação da vacina, é rara, estatisticamente é rara. A morte cardiovascular, ela não é rara. Então, estatisticamente, devido ao viés da disponibilidade, devido ao fato de que a vacina está todo dia na mídia, devido à guerra de narrativas, devido ao terror da pandemia,
todos nós, a disponibilidade do assunto. O assunto estava em voga, o assunto estava todo dia na mídia, o assunto estava todo dia nos jornais, o assunto estava todo dia nas esquinas, nas padarias, nos bares, nos restaurantes, nas casas, na roda dos amigos. É o tempo todo falando do assunto. Então, este é o viés da disponibilidade. Eu tendo a pensar que uma pessoa que faleceu de uma causa que está matando todos os dias. A pandemia, ela vai passar. E quando ela passar, as pessoas vão continuar falecendo. De infarto fulminante, de um derrame que levou a insuficiência respiratória e a pessoa faleceu, certo? E aí não haverá mais a correlação com a pandemia ou com a vacina, porque as pessoas vão se acostumar que a vacina nunca seria algo 100% isento de risco. Pense num remédio, ele é isento de risco, é só ler a bula. Pense numa cirurgia isenta de risco, é só você ler o que você vai assinar antes de entrar para fazer uma cirurgia. A medicina ela não assume uma isenção de risco, ela assume um caminho menos arriscado. No contexto de pandemia, o caminho menos arriscado é receber as vacinas. Agora vamos terminar aqui com o que o Kahneman nos diz. Vale a pena você ouvir. Bom, derrames causam quase o dobro de mortes de todos os acidentes combinados, mas 80% dos participantes das pesquisas avaliaram que a morte acidental é mais provável que um derrame. Ou seja, morrer num acidente de carro, num acidente de avião, num acidente, num esporte de alto risco, é mais provável do que morrer de derrame. Por quê? Porque quando cai um avião, chama a atenção de todo mundo, o viés da disponibilidade. Você tem pessoas que morreram num acidente de carro, morreram várias pessoas, talvez algum conhecido seu, aquilo te impacta mais do que as milhares e milhares de pessoas que estão morrendo de derrame. Segundo, tornados foram vistos matando mais frequentemente do que a asma. A qual que é mais perigoso? A asma ou um tornado? Isso nos Estados Unidos, onde os tornados são mais comuns. As pessoas dizem, é mais fácil morrer quando passa um tornado violento. Não. A asma mata 20 vezes mais do que tornados, lá nos Estados Unidos. Raios. Morte por raios foi julgada menos provável do que a morte por botulismo. Então, é mais provável morrer por causa de um raio do que morrer por botulismo. Sendo que morrer por raio é 52 vezes mais frequente do que botulismo. Morte por doença é 18 vezes mais provável do que morte acidental. As duas foram julgadas igualmente prováveis. Então a pessoa achou assim, eu posso morrer por causa de uma doença ou de um acidente, meio a meio de risco. Não, morrer por causa de uma doença é 18 vezes mais provável do que por um acidente. Morte por acidente foi avaliada como mais de 300 vezes mais provável do que morte por diabetes. Certo? A proporção verdadeira é 1:4. Bom, eu acho que eu já falei bastante. Viés de disponibilidade. Bom, aqui vocês têm disponibilidade de informação concreta, informação boa, informação confiável. Você acha que tem alguma coisa que não é confiável? Debata comigo, traga seus comentários, não tem problema. A ciência boa não é a ciência que te diz, olha, é isso aqui, é certeza, pode confiar, pode seguir cegamente. Não. Se eu falar alguma coisa aqui
e couber debate, couber réplica, não concordância, vamos debater, porque a melhor ciência é aquela que fala, puxa, eu estava caminhando por aqui, mas vamos redirecionar, como faz o nosso GPS, certo? Mas até o momento, eu creio que eu trouxe para você informação confiável, eu trouxe à tona esse assunto, não para causar terror, não para causar pânico, mas eu trouxe à tona esse assunto para fazer crescer a sua consciência, mostrar que pode ser muito simples essa mudança de patamar, de um risco mais elevado para um risco menos elevado. Isso depende muito de você. O médico, eu, meus colegas, a nossa profissão, ela é uma profissão muito útil para ajudar a caminhar no melhor controle das doenças, no caso das doenças cardiovasculares, das doenças vasculares periféricas. Porém, eu quero colocar para você uma coisa que é a mais importante de tudo que eu falei até agora. O protagonista é você. O problema está em você. A solução vai ser trazida com a consultoria médica, mas quem vai implementar é você. E você pode sair de uma postura passiva, de uma postura expectante para uma postura ativa, proativa. E é isso que eu estou te convidando a fazer após você ouvir esses episódios. E se você está ouvindo somente esse episódio, você pode voltar e ouvir os primeiros, em que você vai fazer uma síntese, você vai ter uma conclusão mais favorável. Enfim, quero te agradecer pela atenção, quero me despedir e provavelmente vou te ver no próximo episódio e pensando em outro assunto que eu falarei em breve. Qual será? Então, um grande abraço e eu espero que esse conteúdo, esses 3 conteúdos, a verdade sobre o infarto e o derrame, venham a te ajudar a reduzir os riscos de ter esses eventos. Até mais. Aquele abraço.